Olá pessoal, nesta quinzena o nosso conteúdo é Princípio da Conservação da Energia Mecânica, que para isso iniciamos na compreensão do que é energia mecânica, né? Aqui embaixo temos um pequeno texto explicando o que é uma energia mecânica, a energia produzida pelo trabalho de um corpo, né? O que é o trabalho de um corpo? A realização de uma ação. Um corpo estando em movimento, ele possui energia mecânica, tá? Então, façam a leitura deste texto, assistam o vídeo que foi proposto no Class, tá? Que o vídeo vai te dar uma boa compreensão do que é energia mecânica e sobre o princípio da conservação da energia mecânica, tá certo? Lembrando que toda energia é medida em Joule, é a unidade de medida, independente de qual energia é, né? Se é mecânica, cinética, potencial gravitacional. O princípio da conservação da energia mecânica vai falar o quê? Ele vai falar que a energia não pode ser criada ou destruída, tá? Pode apenas ser transformada em outra, sendo sua quantidade total permanecendo sempre constante. Para isso, a gente tem a fórmula da energia mecânica, que é a soma da energia cinética com a potencial. Essa energia potencial pode ser a gravitacional ou a elástica, que nós vamos ver o que é cada uma delas. Energia cinética, dada pela fórmula massa vezes velocidade ao quadrado, quando nós iremos usar? Toda vez que o exercício falar de velocidade. Tá? Energia cinética, ela é dada através do quê? Um corpo possui movimento, possui velocidade, possui energia cinética, tá certo? Energia potencial elástica. Toda vez que tivermos uma mola, alguma sinônimo, alguma palavrinha falando de elasticidade, tá certo? Então a gente usa a fórmula da energia potencial elástica. Quem são essas duas energias? M a massa em kg, V a velocidade em metros por segundo ao quadrado, ou melhor, em metros por segundo, não tem esse ao quadrado, tá? E a energia cinética medida em Joule. Então, quando é que a gente vai usar no exercício a energia cinética? Toda vez que o meu problema estiver falando de velocidade, né? Se o corpo tem velocidade, ele tem energia cinética. Energia potencial elástica, K é a constante elástica, medida em Newton por metro, tá? E X é a deformação da mola, que é dada em metros, tá? A deformação da mola é dada em metros aqui. Pode vir em centímetro, mas aí vocês terão que transformar em metro. A próxima energia potencial gravitacional, que é muito usada quando? Toda vez que o corpo admitir uma altura, tá certo? Como se faz a leitura dessa fórmula? Energia potencial é dada pela massa do objeto em kg, vezes a gravidade, metros por segundo ao quadrado, e H, a altura, dada em metros. Então, toda vez que o meu exercício trouxer um corpo que tem altura, eu vou estar usando a energia potencial gravitacional. Gravitacional remete gravidade, que gravidade remete à altura, tá certo? Princípio da conservação da energia mecânica. Então, a gente tem aqui que a energia mecânica, novamente, é a soma da energia cinética mais a potencial. Quando é que esse princípio conservativo pode ser aplicado? O princípio da conservação da energia mecânica só se aplica nos sistemas
isolados, naquele que não há atrito, baseado nas forças conservativas, que conserva a energia mecânica do sistema. Sua resultante permanecerá constante. Conforme o gráfico, o simulador que o professor do vídeo mostra, né? Quando a energia cinética aumenta, deixa eu pegar aqui, energia cinética aumenta, a energia potencial diminui, né? Então, uma é inversamente proporcional à outra. Para quê? Para que a soma das duas permaneça constante, né? Soma das duas permaneça constante. Essa constância é chamada de energia mecânica, né? Energia mecânica é a soma da energia cinética e energia potencial, e num sistema isolado, a soma das duas é sempre constante. Na medida que uma aumenta, a outra vai diminuir até que as duas se igualem, e aí inicia-se um novo ciclo, certo? Aqui a gente tem a explicação de como é dada essa fórmula da conservação da energia mecânica, tá? É a partir de energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. E aí a gente vai aplicar essa fórmula aqui embaixo, tá? Mas isso a gente vai conseguir entender melhor nos exercícios. Então, bora lá para os exercícios. No primeiro exercício de aplicação, eu coloquei aqui um exercício mais teórico, que serve para vocês estudarem, entender a teoria um pouco mais. Então vamos lá. Segue abaixo algumas questões que envolvem a energia mecânica e a conservação de energia. De tal modo, assinale a alternativa incorreta. Só tem uma alternativa e ela tem que estar errada, certo? Letra A. Denomina-se energia cinética a energia que um corpo possui por estar em movimento? Muito bem. Energia cinética é igual massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Exatamente. Se o corpo está em movimento, ele tem velocidade. Se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Então está certo. B. Pode-se denominar de energia potencial gravitacional a energia que um corpo possui por se situar a uma certa altura acima da superfície terrestre? Exatamente, olha lá, energia potencial gravitacional, lembra? Gravidade, gravidade lembra? Altura, está muito certo. Quando eu tenho altura, um corpo está a uma certa altura, ele possui energia potencial gravitacional, então tá super certo. C. A energia mecânica total de um corpo é conservada, mesmo com a ocorrência de atrito? Não. Se o corpo, além de energia cinética, além de energia potencial, tiver atrito, esse atrito se transforma em energia o quê? Energia térmica. Energia térmica não entra no princípio da conservação da energia mecânica, tá? Por isso, ela está errada, tá? A energia total do universo é sempre constante, podendo ser transformada de uma forma para outra. Entretanto, não pode ser criada e nem destruída. Exatamente. No sistema conservativo, uma energia não pode ser criada nem destruída e ela sempre permanece constante, né? E, quando o corpo possui energia cinética, ele é capaz de realizar trabalho? Sim. O que é trabalho? Vocês ainda não viram. Trabalho é dado pela letrinha T, tá? É dado pela força vezes deslocamento de um corpo. Então, se um corpo tem deslocamento ou deslocou-se, teve movimento. Movimento é o que? Velocidade. Velocidade é o que? Energia cinética. Então, tá certinho. Exercício 2. Esse exercício número 2 já tem uma resolução aqui embaixo, mas eu vou explicar de uma outra forma, tá? Então, vamos lá.
Esse tipo de exercício, ele é bem complexo porque ele exige muito da interpretação do aluno, pessoal. Então, a gente está trabalhando aqui com a conservação da energia mecânica, o princípio da conservação da energia mecânica. Sempre num sistema isolado, tá certo? Onde a gente está trabalhando sempre com dois tipos de energias aqui. Então, a gente tem que fazer a leitura e já identificando quais são as energias que nós temos aqui. Então, vamos fazer a leitura. Um corpo de massa, 2 kg. Então, eu tenho massa aqui. Qual é o início do exercício? Escreve aí. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Se eu tenho massa, que tipo de energia eu levo em consideração a massa, né? Tanto a energia gravitacional quanto a cinética. Então, até agora, retiro esse dado aqui e dou continuidade. Encontra-se encostada em uma mola de constante elástica. Olha aqui, ó. Mola de constante elástica. Constante elástica é o K, né? É o K. Então, já tem uma energia aqui. Que energia é essa? Energia potencial elástica. Já identifiquei uma energia, falta outra. Comprimida em 2 centímetros ou 0,2 metro. Então, isso aqui é o meu X da energia potencial elástica. Que é X mede a compreensão dessa mola, tá? Sim, desprezando-se as forças dissipativas e com base na figura que a professora não colocou, determine a altura. Determine a altura atingida pelo corpo depois que a mola for liberada e assinale a alternativa correta. Se ele está pedindo a altura, o que eu falei? Toda vez que o exercício estiver perguntando sobre a altura, ou trouxer um dado sobre a altura, você está trabalhando com que tipo de energia? Energia potencial gravitacional, certo? Então, a primeira parte do exercício é isso aqui, ó. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Segundo passo, descobrir quais são as energias que eu tenho. Eu descobri que é elástica, porque eu tenho uma mola, e a gravitacional, porque eu tenho altura. Vou fazer isso do mesmo jeito do outro lado. Então, descobrimos quais são essas duas energias. Como se escreve, se escreve a fórmula da potencial elástica, né? É K vezes X ao quadrado dividido por 2. Gravitacional é massa, que lembra a gravidade, que lembra a altura. Repito novamente as fórmulas. Massa, gravidade, altura, né? Vou repetir os dados agora, ou melhor, vou retirar os dados. Ele fala que a massa é 2 kg. Então, vou substituir o 2 aqui na massa. Encontra-se encostada em uma mola de constante elástica igual a 5.000 Nm, que é o K. Então, vamos colocar aqui 5.000, onde a compreensão da mola é 0,02 ao quadrado. Então, essa primeira parte aqui tá feita, né? Ou melhor, tá quase feita. Quanto que é a gravidade? Ele fala que é 10. Vou completar esse exercício. Um corpo de massa M, 2 kg, a gente já colocou aqui. Encontra-se encostado em uma mola de constante elástica igual a 5.000 Nm por metro. Ela está comprimida em 2 centímetros.
desprezando-se as forças dissipativas e com base na figura, determine a altura atingida pelo corpo depois que a mola for liberada e assinale a alternativa correta. Então, o exercício está pedindo que a gente descubra a altura que essa mola vai jogar esse corpo, né? Nessa primeira parte aqui, a gente não tem altura nenhuma, né? A altura é quanto? É 0. Por quê, professora? A mola ainda não jogou, a mola ainda não lançou o objeto. Então, se encontra no solo ainda esse objeto. Então, é 0 aqui, né? No segunda parte, desse lado do problema, ele está pedindo a altura. Então, a gente já coloca o H aqui. A constante aqui é 5.000. A gente copia ela, mantém. Isso não muda. Só que agora, a mola já jogou esse objeto longe, né? A mola já se esticou. Se a mola já se esticou, ela ainda tem compreensão? Não, ela não está mais comprimida. Se ela não está mais comprimida, a compressão dela é 0. Continua o restante dos dados, tá? E a massa aqui? Quanto que é a massa aqui? Continua sendo 2 e a gravidade sendo 10. Agora, a gente vai resolver o cálculo matemático. Esquecendo que aqui tem 2, é dividido por 2, certo? Então, vamos lá. 5.000 vezes 0,02 ao quadrado. 5.000 a gente consegue dividir por 2, certo? A gente tem uma multiplicação aqui, então dá pra gente simplificar esses valores. 5.000 dividido por 2 é 2.500. Vezes 0,02 ao quadrado é 0,0004. Como aqui a altura inicial é 0, vai zerar todo o restante dos números. Então, mais 0. Aqui acontece novamente a mesma situação. A compreensão da mola é 0, vai zerar toda a operação. Então, a gente coloca aqui, mais 2 vezes 10, 20. 20 vezes H, 20H. 2.500 vezes 0,004 é a mesma coisa que 1. Aqui é 0, 0, igual a 20H. O 20 está multiplicando o H, vai passar para o outro lado, dividindo. 1 dividido por 20 é 0,05 metros, ou 5 centímetros. Né? A resposta que a gente tem aqui está em centímetros, é a alternativa C. Tá? Então, o exercício aqui, ele trouxe uma resolução mais simples, tá? Mas, para nossa compreensão e para os demais exercícios, esse tipo de resolução que a professora fez aqui é aplicável em todos os outros exercícios, tá? Então, o mais simples nem sempre é o melhor para a gente estar aprendendo, nesse caso, né? O exercício 3, ele vai falar assim, que o corpo é solto a partir do repouso de uma rampa a uma altura de 4 metros. Então, a gente já começa aqui, ó, com um dado. A gente tem altura. Se a gente tem altura, a gente tem energia potencial
gravitacional. Determine a velocidade. Se ele está pedindo velocidade, a gente precisa trabalhar com energia cinética, em que o corpo está quando estiver a uma altura de 2 metros do solo. Indica a alternativa correta. Aqui eu tirei as alternativas para facilitar a resolução desse exercício para vocês, tá? O objetivo agora é entender esse conteúdo, não simplesmente calcular. Então, a gente está trabalhando com o princípio da conservação da energia mecânica. Primeira coisa que nos traz esse princípio é que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Eu preciso identificar duas energias aqui, e eu identifiquei. Uma tem altura. Qual é a energia que tem altura? Energia potencial gravitacional. Qual é a outra? Determine a velocidade. Se tem velocidade, tem movimento. Se tem movimento, é energia cinética. Isso daqui já é uma interpretação, tá? É muito importante fazer esse início certo para chegar na resposta correta, tá? Olha lá, montei dos dois lados, perfeito. Agora vamos abrir essas fórmulas. Quem é a energia potencial gravitacional? Gravidade, massa vezes gravidade vezes altura. Quem é a energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia do movimento. Novamente, potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Mais energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Substituindo os dados. Um corpo é solto a partir do repouso. Gente, se o corpo está em repouso nessa primeira fase aqui, ele tem velocidade? Não, a velocidade dele é 0. Então, quando eu olho aqui para a velocidade no primeiro membro aqui da minha equação, essa velocidade é quanto? É 0. Se ela é 0, ela vai zerar todo esse conjunto, não vai? Vai. Então, a gente já corta e coloca um 0 aqui. Tá? Então, a gente já interpretou isso daí. Uma rampa à altura de 4 metros. Certo, então o corpo é solto lá de cima e tá quanto de altura? Tá de 4 metros. A gravidade é 10, né? Ele fala da massa? Não. Ele falou algum momento da massa? Não. Quando ele não fala da massa, a gente simplifica, ó. A gente desconsidera a massa, tá? Só quando ele não fala da massa. Ah, então 0, professora? Não. Simplesmente não leva em consideração, tá? Substituição dos dados aqui, gravidade 10, altura é 4. Aqui a gente zerou. Vou colocar um 0 aqui. Por que a gente zerou? Porque o corpo está em repouso. Se o corpo está em repouso, a velocidade dele é 0, zera todo o conjunto. Segunda parte. Determine a velocidade em que o corpo estará quando estiver a uma altura de 2 metros. Tá. Segunda parte aqui. Tem a altura. Quanto que é? 2 metros. Gravidade mudou? Não. Ela não muda. Altura 2 mais velocidade. É o que ele está querendo saber. Dividido por 2. Vamos lá. Resolvendo tudo isso. 10 vezes 4, 40. Igual, 0 é 0, né? 10 vezes 2, 20. Mais velocidade ao quadrado dividido por 2. Número para um lado, letra para o outro. Então, 20 passa para o outro lado. Tá positivo, passa negativo. 40 menos 20. Vem velocidade ao quadrado dividido por 2. 40 menos 20 é 20. Esse 2 que está aqui dividindo, ele passa o quê? Multiplicando, né? Então, eu vou colocar ele aqui e vou
multiplicar, cruzado, né? Como se eu colocasse 1 aqui e fizesse 1 vezes V ao quadrado, V ao quadrado. 2 vezes 20, 40. Certo? Esse ao quadrado, a operação oposta dele é sua raiz quadrada. Então, velocidade é igual a raiz quadrada de 40. Posso deixar essa resposta assim, se a velocidade é metros por segundo, ou eu posso estar fatorando este número e chegando a essa resposta aqui. 2 vezes raiz de 10, tá certo? Metros por segundo. Assim eu já estou considerando, tá bom? Então, esses 3 exercícios foram exercícios exemplos. Os próximos 3 exercícios são para vocês realizarem. Lembrando, como que a gente resolve um exercício desse? Iguala as energias, mecânica inicial igual a mecânica final. Segundo passo, que tipo de energia a gente está trabalhando aqui? Imagine que você deixa cair, abandonando o objeto de massa M, ele não te dá a massa, então você pode considerar. E de altura, usou a altura, vai usar qual fórmula? Vai usar a fórmula potencial gravitacional. Então, é essa energia que eu vou usar aqui. Já identifiquei uma. Determina a velocidade. Pediu velocidade, a gente usa energia cinética. Iguala dos dois lados, mais energia cinética, certo? Igualei dos dois lados. E agora, vou abrir essas fórmulas, né? Quem é potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. Quem é energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Novamente, potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura, mais energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Imagine que você deixa cair abandonando um objeto de massa M. Então, cortamos esse M, né? Podemos desconsiderá-lo. E de altura 51,2 metros. Então, quando o objeto está lá no topo, imaginamos uma bolinha que ela está lá no topo, ela está com que altura? 52,2. Qual é a gravidade aqui? 10. Mais. Qual é a velocidade quando o objeto está parado lá em cima? A velocidade é 0, né? Se a velocidade é 0, a gente corta, porque simplifica todo o conjunto aqui, tá certo? A gravidade aqui no segundo tempo muda? Não. E qual é a altura, né? Determina a velocidade desse objeto ao tocar o solo. Quando toca o solo, qual é a altura? 0, não tem altura, né? Então, o que acontece aqui? Vai zerar também, né? A gente vai zerar também, ó. 10 vezes 0, 0. E a velocidade? É o que eu estou procurando. Então, vamos lá. 10 vezes 51,2 é 512. 10 vezes 0, 0. Mais velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá dividindo aqui, né? O V passa para o outro lado, multiplicando. 2 vezes 512 é 1024. Raiz quadrada de 1024. Então, deixa eu colocar assim. 1024. Quanto que é a raiz quadrada de 1024? É uma raiz exata, é 32. 32 vezes 32 é 1024. Velocidade é em metros por segundo. Então, esse exercício aqui, a alternativa correta é a C. Então, essa é a resposta, pessoal. Aí, nós temos o exercício 2, que é a mesma situação, você vai ter que interpretar,
vai colocar a energia mecânica inicial igual a energia mecânica final, vai identificar quais são as grandezas, tem altura, potencial gravitacional, né? Tem velocidade, energia cinética, e abrindo os dados e substituindo, lembrando que quando o objeto está no topo, a velocidade dele é zero, né? Então, tem que ficar atento a esses detalhes. O exercício 3 é a mesma coisa, tá? Aqui ele traz a massa, então você vai colocar a massa em todas as energias que é necessitado no cálculo da massa, tá bom? Ele está pedindo a altura, ou melhor, ele tem a altura de 5 metros, ele pede para determinar a velocidade, então aqui também você vai trabalhar com a soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Qualquer dúvida, entre em contato. Esses exercícios vocês têm que fazer com calma, interpretando dado por dado, tá? Bons estudos, qualquer dúvida é só chamar.